Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu quero nesse canal aqui tentar comentar um pouco sobre vários assuntos, principalmente assuntos aí relacionados à geografia e também talvez depois falar um pouco sobre geopolítica também, mas a princípio comentar um pouco sobre geografia, dar uma visão geral sobre os locais, continentes e etc. Também trazer alguma discussão interessante, né? Então, é esse intuito do canal. Seja muito bem-vindo, né? Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa o like, isso ajuda bastante. Pois bem, eu quero começar falando aqui, antes da gente começar propriamente falando de assuntos mais aprofundados acerca de geografia, de descrição da Terra, sobre duas linhas, né, duas escolas, né, de geografia que talvez não, né, que se basearam aí o pensamento geográfico contemporâneo, né, principalmente aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento. Essas duas escolas influenciaram muito, principalmente a escola francesa de geografia. Então, eu queria discutir um pouquinho sobre essa tradição, né, essa ideia aí dessas duas escolas de geografia. Bom, fazendo aqui uma breve introdução, né, a gente pensar que no final do século XIX, ali, início do século XX, a geografia ela se consolidou como ciência acadêmica, né? Antes não era um conhecimento organizado, né? Existia um certo conhecimento geográfico sobre as coisas, mas de certa maneira ele não era organizado academicamente. Então, você tinha ali duas importantes escolas de pensamento, a escola alemã e a escola francesa, né? Essas escolas, né, elas desenvolveram ali abordagens distintas, né, para compreender essa relação entre o homem com o meio ambiente, né, estabelecendo ali bases teóricas e metodológicas dessa geografia moderna, né, que é estudada hoje. Bom, a gente traçar aqui uma breve linha do tempo, né? Então, a gente tem ali o Friedrich Ratzel, né, que ele vai desenvolver o determinismo geográfico, né? Também já ouvi falar alguns autores falar de determinismo ambiental de 1844 até 1904. A gente vê que não é muito antigo, né? É algo relativamente recente, né? Já aí no século XVIII, XIX, né? Então, assim, século XIX, né? Então, no final do século XIX, né? Então, é algo que não é muito antigo. Aí depois você teve ali um pensador importante também, né, um geógrafo importante, né, o Paul Vidal de Lablache, que ele desenvolveu o possibilismo, né. Depois, em 1870, também um fato importante aí, a Guerra Franco-Prussiana, né, que vai influenciar o desenvolvimento das duas escolas, né? Franco-prussiana ali seria basicamente a região da França e da Alemanha atual, né? Aquela região ali central ali da Europa ali. Em 1891 a gente tem a fundação da revista Annales de Géographie por Lablache, né? O Paul Vidal de Lablache. E de 1900 até 1920 a gente teve essa consolidação das duas escolas de pensamento. Até quando a gente traz aqui para o Brasil, eu já conversei com alguns geógrafos lá que formaram na USP, acho que foi o primeiro curso de geografia do Brasil, e o pensamento deles ali, né, era muito influenciado pela geografia francesa, né? Bom, falando aí dessa escola alemã, né, a gente tem aí como principal autor o Alexandre von Humboldt, que ele foi um naturalista, explorador, pioneiro, né, na geografia física, né? Viveu lá de 1769 até 1859. Depois a gente teve o Carl Ritter, né, que foi um geógrafo comparativo, né? Ele estudou as relações entre o homem e o ambiente. Depois a gente teve o Friedrich Ratzel, né, que foi o principal teórico, né, que desenvolveu o conceito de determinismo ambiental. É interessante a gente lembrar também que nessa época os pesquisadores, né, não sei se chamava dessa maneira, né, mas os estudiosos lá da época, né, que eram poucas pessoas, né, eram pessoas que eram da elite, pessoas que tinham ali uma certa condição financeira ali, né, que não dependiam de um trabalho ali para exercer isso, né, geralmente eles eram pessoas nobres. Eles conheciam o conhecimento de várias áreas, né? Então o cara ele não era simplesmente um geógrafo, né? A geografia, como a gente viu ali, ela começou a se estabelecer como ciência no século XIX, século XX,
mas eles eram, chamava-se muito de naturalista, né? Eu já vi muito esse termo aqui, inclusive tem muitos livros, né, de franceses que vieram no Brasil, de alemães que vieram no Brasil, que você consegue encontrar nas bibliotecas na Europa, né, de naturalistas que vieram aqui e fizeram essa descrição do nosso território, né? Então eram pessoas que entendiam de botânica, entendiam de geomorfologia, entendiam de geologia, até algum conhecimento também de antropologia, enfim, era uma série de conhecimentos, não era um conhecimento geográfico tão organizado como a gente entende hoje, né? Bom, o conceito central aí do determinismo geográfico é uma teoria que considera um meio natural, né, como um fator determinante para o desenvolvimento humano, né, cultural e social. Segundo essa visão, as condições naturais elas vão impor os limites e direcionam as ações humanas, né? Então, é uma visão que ela já foi muitas vezes questionada, porque às vezes você está colocando ali que a pessoa que nasceu, por exemplo, no Brasil, isso vai determinar o que o indivíduo vai ser, né? Diferente de uma pessoa que nasceu lá, por exemplo, em Angola, em Moçambique, ou que nasceu na Áustria, na Alemanha, vai ser diferente porque existe um determinismo ambiental que vai definir ali, basicamente, né, como isso vai acontecer, né? Esses fatores ali são desenvolvimento, vamos dizer, vão ser fundamentais para o desenvolvimento humano, cultural e social, né? Então, isso era uma teoria, né, do determinismo geográfico. Bom, essas características aqui da escola alemã, né, para a gente entender um pouco mais, ela tem ênfase na geografia física e descritiva, né, foco nos aspectos físicos, naturais do espaço geográfico, uma abordagem descritiva empírica, né, uma visão do meio natural determina o desenvolvimento, né, das sociedades humanas, né, limitando as suas possibilidades, né. Então, é uma visão que hoje em dia a gente nem considera mais assim interessante você ver isso, né, de certa maneira, porque você está falando que aquela pessoa que nasceu em tal lugar, ela não tem condição, ou aquela sociedade, né? Tá? Acho que quando a gente está pensando na geografia, está falando mais de sociedade, né? Não do indivíduo em si. Ele não tem condição de mudar de situação, porque o meio que ele nasceu vai determinar, né? Então, na minha visão, é uma visão ultrapassada, mas, enfim, estou aqui tentando esclarecer sem me posicionar os conceitos teóricos, né? O conceito de Lebensraum, não sei se é assim que se pronuncia, né? Foi desenvolvido por Hatzel também, propõe que os estados, como organismos vivos, precisam de espaço para crescer e se desenvolver. Então, você vê que ainda tem uma visão um pouco, talvez, imperialista ali, de você ter que o Estado tem que crescer e tal. E se a gente for ver, influenciou muita coisa, né, no século XX e aí, talvez até no XXI também continua influenciando, né? Influência na geopolítica, né? As ideias de Hatzel influenciaram o desenvolvimento da geopolítica, foram utilizadas para justificar expansões territoriais, né? Então, nessa época, você via grandes impérios, né? Tipo o Império Britânico, o Império Francês, né? Você tem ali, a Inglaterra tem praticamente pedacinhos lá do seu reino nos 4 continentes, né? Na África, na América do Sul, na Ásia, né? Em todos os continentes você tem ali um pedacinho do império, né? A França também tem territórios, né, em vários locais do mundo. Então, o Hatzel, de certa maneira, influenciou bastante, né, essa ideia aí. Bom, como metodologia, a adoção de métodos das ciências naturais com ênfase na observação da descrição sistemática dos fenômenos. Então, talvez seria aquilo que a gente vai conhecer aí, né, pela nossa formação, né, aqui no Brasil principalmente, como geografia física, né, aquela geografia que vai descrever ali o relevo, vai descrever o clima, vai descrever a geomorfologia dos locais, a geologia, né, como que funciona, pensando ali nos aspectos físicos ali do local. Aí até coloquei aqui um gráfico também, a gente vê que a geografia física aqui, ela tem uma alta porcentagem aqui, né? A metodologia científica nem tanto, né? A geopolítica também, de certa maneira, tem uma certa influência também, mas mais a questão física, né? Eu acho que o Hatzel, a ideia dele não era nem tanto a geopolítica, talvez isso foi usado, né, como elementos ali geopolíticos depois ali, mas era a questão de descrição física mesmo do terreno.
Bom, aí a gente falando da escola francesa, né? O Paul Vidal de Lablache, né? Ele foi fundador da Escola Francesa de Geografia, criador do conceito de possibilismo, né? Ele viveu ali de 45 até 1918, então já no início do século XX, né? Talvez que consolidou mais ali, né? O Jean Brunhes, também não sei se é assim que se pronuncia, né? Discípulo de Lablache, né? Contribuiu também para o desenvolvimento da geografia urbana de 1869 a 1930. E o Emmanuel de Martone, né? Continuou o trabalho de Lablache após a sua morte. Então, basicamente, aqui a gente já vê que tem as duas escolas que às vezes a gente nos livros, né, de educação assim, você costuma ver dessa maneira, né, geografia física, geografia humana, né, essa divisão, né, e os geógrafos hoje mais contemporâneos muitas vezes eles tratam isso como se fosse uma coisa só, né, não existe essa coisa de geografia física, geografia humana, mas até na formação mesmo dos geógrafos às vezes você costuma ver um pouco isso, né, tem o pessoal que é mais da geografia humana, trata mais questões ali relacionadas à educação, e o outro lado, por exemplo, pessoas que trabalham ali mais relacionadas à engenharia, né? Por exemplo, assessoramento remoto, cartografia, né? Que está ali dentro da geografia, né? Bom, o possibilismo geográfico, né? A teoria considera que a natureza oferece possibilidades, mas o homem, com sua cultura e técnica, é o agente que as transforma, né? O meio determina o homem, mas o meio não determina o homem, né? Diferente do que o Ratzel pensava, mas oferece um leque de opções que podem ser aproveitadas de acordo com a capacidade técnica, cultural de cada sociedade, né? E aí, como princípios ali, a gente tem foco no estudo das regiões e suas particularidades culturais e sociais, né? Análise de paisagem, considerando a história e a evolução das sociedades, conceito que refere ao conjunto de hábitos, técnicas e costumes ali de uma população, né? Estudos detalhados de regiões específicas, considerando aspectos não mais só físicos, mas também humanos, né? E o reconhecimento da importância dos fatores culturais na organização do espaço, né? O conceito do gênero de vida, né? O conjunto de técnicas, hábitos e costumes que permitem a um grupo social aproveitar os recursos naturais disponíveis e adaptar-se ao meio, transformando as suas necessidades. Então, ali o foco ali no gráfico, ali, a gente está colocando ali como a geografia humana, né? Você tendo ali essa ideia de que o ser humano também é importante ali nesse aspecto da análise do espaço geográfico, né? Na descrição da Terra. E aí, de certa maneira, ali um comparativozinho, né? As duas escolas elas vão apresentar visões contrastantes, né? Sobre a relação entre o homem e o meio ambiente, influenciando diferentes abordagens metodológicas na geografia, né? Um aspecto ali relação homem-natureza, né? O determinismo geográfico, né? O ambiente natural determina o desenvolvimento humano e social. Já no possibilismo, a natureza vai oferecer ali possibilidades que o homem escolhe e transforma, né? O papel da tecnologia. O determinismo ignora ou subestima a capacidade tecnológica humana, né? Colocando realmente a questão natural, né? Da natureza. Depois, o possibilismo geográfico valoriza a tecnologia como ferramenta, né? De adaptação e transformação. A visão do homem, né? No determinismo geográfico como um ser passivo, né? Que condicionado pelo meio ambiente. E no possibilismo geográfico como um ser ativo, né? Ele é capaz de modificar o meio ambiente, né? Os exemplos ali históricos, né? O clima tropical como obstáculo ao desenvolvimento, e no possibilismo geográfico a agricultura em desertos com irrigação. Dentro desse exemplo aí de históricos, né? A gente pode pegar um exemplo aqui clássico aqui. Muitas vezes essas sociedades europeias elas consideravam que as nações ali que estavam abaixo da linha do Equador, que viviam em climas tropicais, né, elas não teriam essa possibilidade de desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento social, devido ao clima, né, a dificuldade ali de você estudar naquele local, de você construir uma sociedade organizada e tudo mais, né, os valores, costumes, etc.
E, de certa maneira, isso já caiu um pouco esse mito, né? Apesar de você não ter hoje grandes nações, né, ao sul do Equador, né, grandes potências econômicas, né, que desempenham ali um papel principal ali na geopolítica internacional, mas conceitualmente isso não é muito, não se acredita muito nisso hoje em dia, né? A questão também do possibilismo geográfico. Aqui no Brasil a gente tem ali os cerrados brasileiros, né, o cerrado, que era um local onde você não tinha prática agrícola, né? Um exemplo clássico disso é o Brasil como nação mesmo, era um país importador de alimentos e não se tem, teoricamente, né, a gente foi estudar a história da agricultura, mesmo os conceitos também, né, de como fazer as práticas, as técnicas, né, elas são feitas por uma agricultura temperada. Então, de certa maneira, se a gente for pensar na história, a agricultura ela se desenvolveu mais em climas temperados, da forma como a gente conhece, né, tipo grandes culturas ali, o modelo econômico também da agricultura, né, ele se desenvolveu muito nesse aspecto. E aqui no Brasil, os pesquisadores conseguiram chegar a desenvolver técnicas, né, principalmente aplicando lá a calagem, né, no cerrado e conseguir fazer com que o cerrado brasileiro fosse fértil e produzisse alimentos, né? Então isso mudou um pouco a história, pensando nessa ideia do possibilismo geográfico, né, a partir da tecnologia, né? E aí o principal expoente, né, a gente tem lá o Friedrich Hatzel, né, no determinismo geográfico, na escola alemã, e o possibilismo geográfico na escola francesa, o Paul Vidal de Lablache. O contribuição também, legado, né? A gente for falar aí, a gente tem aí o estabelecimento de uma geografia ciência acadêmica, né? O desenvolvimento de metodologias de pesquisa, né? A criação desses conceitos fundamentais da geografia. Então, essas duas escolas contribuíram para que a geografia se tornasse uma ciência, né? Organizada, né? Até então não era, né? A evolução do pensamento também, né, o nível de influência, né, da escola alemã e da escola francesa, né, e também das novas correntes, né, então ao longo desde o século XIX, né, até o momento atual. Então a gente vê que a escola francesa ela teve muita influência, né, no início do século XX, dos anos de 1925 ali principalmente, né, depois até ali 1950, 75 e tal, foi caindo, né? E a gente vê que tem uma certa ascensão da escola alemã, né? Principalmente ali depois de 1975. Então, existe ainda uma fundamentação teórica ali muito grande em cima da escola alemã e do determinismo ambiental. Bom, como conclusão aqui, a escola alemã e francesa representam duas abordagens fundamentais para compreender a relação ali entre o homem e o meio ambiente, cada um com suas contribuições significativas para o desenvolvimento. Complementariedade, né? Apesar das diferenças, as escolas se complementam, né? A ideia de você ter uma geografia física e humana como uma coisa só, né? A evolução do debate também, né? O legado, os conceitos desenvolvidos por ambas escolas continuam relevantes na geografia contemporânea, e a geografia não é apenas um estudo do onde, né, mas também do porquê, de como essas relações entre o homem e o meio ambiente se desenvolvem e se transformam ao longo do tempo. Eu coloquei aqui também algumas referências aqui do que foi usado, mas a ideia é essa, né, a gente trocar essa ideia acerca de conceitos geográficos. Então eu queria trazer esse vídeo introdutório falando aí das duas escolas de geografia e tentar explicitar que existem esses dois pensamentos aí sobre geografia. Você que ficou até aqui, eu agradeço, um abraço a todos e até a próxima.